Olá, olá, como estão vocês? Tudo bem? Hoje, no episódio de hoje, na leitura do livro que eu estou dando sequência, no livro de Ouro de Saint-Germain, eu vou falar sobre um decreto muito poderoso que está contido nesse livro, no segundo discurso, e que quem trouxe esse decreto para nós foi ninguém menos que Jesus Cristo. Sim. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele trouxe essa poderosa consciência de que nós podemos nos sentir, porque sempre tem a ver com a nossa capacidade de sentir e vibrar aquilo que nós estamos falando, de sentir que nós podemos criar uma vida nova, uma consciência nova, uma saúde melhor para o nosso corpo físico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental. E o nosso corpo espiritual, né? Que é a nossa expansão de consciência. Então, eu vou ler aqui nas páginas, no segundo discurso, na página 22 e 23, eu vou dar uma lida aqui para ver o que Saint-Germain fala sobre isso. Então, a afirmação é: eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não só purifica o pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impedem de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir essa condição e empregar com seriedade e constância a afirmação dada, fará subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro, tal como foi planejado originalmente. Bom, nesse primeiro parágrafo, eu vou ressaltar as seguintes palavras. Porque é assim, né? Quando a gente vai lendo várias vezes o mesmo livro, nós vamos conseguindo absorver a essência do livro, palavras-chave, palavras que se a gente escuta, se a gente se atenta a elas, elas é que vão trazer esse entendimento, elas que vão abrir para que a gente compreenda realmente o que ela está querendo dizer com isso. E nesse caso aqui, nós vamos então prestar atenção em que parte desse parágrafo. Primeiro, mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada. Ser empregada na correção. Então, é um decreto que vai corrigindo a nossa frequência vibratória. E corrigindo alinhado ao mais alto grau da perfeição. Porque se Jesus trouxe isso como um grande decreto para que a gente trabalhasse, e Saint-Germain aqui está dedicando um discurso para esse decreto, é porque ele tem muita força. E digo mais aqui, olha só que interessante. Empregar com seriedade e constância a afirmação dada. Duas coisas fundamentais, né? Primeiro, o que é empregar com seriedade? Não é brincadeira, não são palavras ao vento, não são qualquer coisa. Então, essa seriedade, a gente precisa, esse respeito pelo que a gente está falando. Seriedade. É sério, porque é sério. Porque é uma ferramenta de transmutação. É uma ferramenta de elevação da consciência. Então, é muito sério. Outra coisa, constância. Sem constância, gente. Constância é o quê? É a disciplina, é continuado, porque basta uma vez que a gente fala essa frase? Basta uma vez que eu tenha toda a seriedade, esteja no mais profundo do meu ser ali falando essa frase, uma vez que eu faça tudo isso com seriedade, que eu sinta, uma vez que eu faça, vai mudar a minha vida? Que muda é quando a gente entende que não é uma vez ou de vez em quando, uma vez por ano. É algo que a gente pega
essa consciência, essa ferramenta, a gente usa eu sempre digo, ferramentas a gente tem que usar por um tempo. Claro que a gente muda as ferramentas, porque nossas necessidades mudam, outras coisas, a gente aprende outra coisa, e tudo bem. Mas quando a gente vai usar uma ferramenta que a gente quer que mobilize algo na nossa vida ou em nós, nós temos que ter constância, persistência, disciplina, repetição. A repetição é que faz com que as coisas aconteçam. Mas não é para ficar ali naquela, como que eu vou dizer, não é também para ser algo difícil, danoso, não. Sabe? Porque também é verdade que nós temos que sentir, nos alinhar e soltar. Porque muitas das coisas acontecem quando a gente faz esses três movimentos, né? Mas a constância é o quê? É manter nossa vibração. Adianta eu me trabalhar espiritualmente e ali, daí quando eu saio no trânsito, eu me irrito, sabe, critico alguém, julgo alguém daqui meia hora. Estou perdendo luz com isso, né? Porque isso é a pequenez do ser humano, que se sente separado, que se sente superior ao outro, que quer corrigir o outro, nem se corrige direito, quer corrigir o outro. Então, a questão é autorresponsabilidade. Espiritualidade é autorresponsabilidade. É aquilo que você é responsável pela tua evolução, pelo teu desenvolvimento. O outro tem o nível que ele está, mas quem tem que dar conta do teu mundo interno é você. Você tem muito a se corrigir. Nós temos, não é você, né? Não é você, fulano, beltrano. Nós, enquanto coletividade, enquanto centelhas aqui, descobrindo tudo isso, tá? Então, essa constância é muito importante. O que mais? Prosseguindo aqui. Ele terá a mente inundada pelas ideias mais admiráveis de abundante poder sustentador e capacidade que começarão a expressar-se para o uso e benefício de toda a humanidade. Peça a qualquer discípulo que aplique isso e aguarde os resultados em sua própria mente e corpo. Não há senão um meio de vencer uma condição perturbadora que é, depois de conhecerdes a situação de que vos deveis livrar, afastai dela vossa atenção externa por completo, fixando-a persistentemente na afirmação acima. Qualquer condição que se deseje vencer na experiência externa pode ser prontamente superada com o emprego dessa afirmação, tão bem como no caso de desviar o fluxo da energia mal dirigida. Gente, aqui, Saint-Germain está nos trazendo um movimento alquímico, que é a nossa capacidade de mudar inclusive a situação. Então, o que ele trouxe aqui, isso aqui é a chave da alquimia. Então, quando você está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil na sua vida, você entra em contato com aquilo e o que ele diz? Não fixe a sua atenção nisso. E a chave que ele está dando aqui com este decreto, que ele está falando sobre esse decreto poderoso, ele está dizendo, se você acessa ali a sua problemática e depois você entra em comunhão com esta frase, as coisas se transformam. E isso acontece no nível físico. Eu mesmo já usei esse decreto poderoso quando eu quis tratar a minha saúde. E a gente pode direcionar, por exemplo, alguém tem um problema no rim. Eu sou a ressurreição e a vida da saúde dos meus rins. Outra maneira, de uma maneira geral, eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde. E das emoções? E quando a gente está com aquelas emoções pesadas, densas, angustiadas, eu sou a ressurreição e a vida das minhas emoções. E quando está com aquele pensamento negativo, eu sou a ressurreição e a vida dos meus pensamentos, da minha mente. Só que repete 3, 6, 9, sempre múltiplos de 3, porque há um poder na repetição de 3. Dá para fazer um japa-mala,
né? 108 vezes. Então, só que sempre assim, se interiorizando e sentindo o que está falando. Precisa sentir o que você fala. O segredo está naquilo que nós conseguimos vibrar. Senão serão só palavras ao vento. A alquimia acontece quando a gente consegue unir. A mente está entendendo o que ela quer, o conhecimento, vem aqui para a fala e vem para o coração. Nosso coração, onde nós abrigamos nossa chama trina, onde a morada da nossa alma, tá? Olha que lindo isso. Então, é uma ferramenta poderosa. Vamos lá, então, para finalizar e não ficar muito longo esse vídeo, né? O discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência externa nada mais é do que uma distorcida criação do homem, que atribui ao externo a fonte do poder, quando um só momento de reflexão o levaria a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência, um poder, com capacidade de agir, que é Deus. Então, aqui ele está falando, como sempre eu falo, né? Entendendo o que é esse nosso movimento do nosso eu inferior, ele chama de eu externo, o que eu falo eu inferior, que é a mesma coisa, e entender o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina. Então, essa consciência, quando a gente começa a dar mais atenção, quando a gente atribui mais poder para o nosso eu superior, a nossa vida aqui do inferior fica muito mais tranquila, mais autêntica, mais realizada, mais com sentido do que nós estamos fazendo aqui. Lembrando todo poder, toda inteligência vem da nossa única fonte, que somos fractais dessa fonte. Então, nós temos toda essa abundância dessa energia mais elevada que há, que a gente nem entende direito como é isso. Mas a gente se conecta, a gente começa a sentir tudo isso. Se o homem voltar-se para o seu eu superior, sabendo que Deus é todo perfeição e que qualquer aparência externa é apenas criação humana, por meio do uso indevido do poder de Deus, se considerar e aceitar sinceramente a perfeição de Deus, verá em seguida manifestar-se em sua vida a experiência, essa mesma poderosa perfeição. É isso que ele fala. Se a gente se alinha com o nosso eu superior e ainda trazendo ferramentas para fazer essa conexão e mobilizar toda essa frequência vibratória, as coisas mudam na nossa realidade. Não há possibilidade de trazer essa perfeição para a vossa mente, corpo e experiência externa, a não ser pelo conhecimento e aceitação da grande presença de Deus em vós. Tal reconhecimento pleno induzirá esse poder interno a impelir essa perfeição de Deus para a vossa visível experiência externa. Gente, é trazer uma vida mais positiva, com mais discernimento, com expansão de consciência para a nossa experiência aqui. É isso. Se a gente reconhece, aceita, a gente consegue ter essas realidades aqui, né? Então, olha só, finalizando. No momento em que declarais, eu sou a ressurreição e a vida, em pensamento e sentimento, imediatamente volta-se toda a energia do vosso ser para o centro, dentro do vosso cérebro, que é a fonte do vosso ser. Gente, aqui nós temos um chakra coronário, nós temos 7 bancos de energia, temos mais, né? Mas vamos falar dos 7 primeiros. E esse coronário que nos conecta, por onde essa expansão de consciência, essa conexão com a espiritualidade se dá pelo coronário, tá? Então, aqui que ele está falando. Não podeis aquilatar a força contida nessa afirmação. O que ele está querendo dizer? A gente não pode nem medir a força dessa afirmação, a gente não consegue nem entender, mas ele está dizendo, mesmo sem entender, use que você vai ver.
Use para sua saúde física, emocional, mental, espiritual. Use para qualquer situação que você quiser. Use. Eu uso. Eu já usei muito. E faz muita diferença. Então, vamos lá, né? Tende sempre em mente que, quando decretais uma coisa construtiva, é Deus em vós, induzindo a fazê-lo. Ai, gente, então é isso, tá? Hoje eu fico por aqui, trazendo essa afirmação poderosa que está aqui no planeta há muito tempo, né? Jesus Cristo que trouxe essas palavras, então ela já vibra, ela já tem uma egrégora de vibração há muitos anos, e os discípulos, né, então, de Saint-Germain, que foram também, através do livro de ouro, com esse discurso dele, que foram usando, então, há uma corrente muito positiva com essas palavras, e eu estou aqui compartilhando esse ensinamento com vocês, tá bom? Então, luz na consciência, e até o próximo vídeo.